Olá pessoal, tudo bem? Aqui mais uma vez Ezequiel Almeida, com o intuito de compartilhar com vocês a nossa experiência, nosso ponto de vista sobre alguns temas, alguns assuntos. E hoje especificamente eu gostaria de estar atendendo algumas solicitações, alguns questionamentos em relação a um vídeo que nós gravamos recentemente, compartilhando com vocês a experiência que eu vivi de EQM, experiência quase morte. E, logicamente, é um assunto que interessa a muitos religiosos, pessoas que creem na vida após a morte. E quando eu gravei esse vídeo, e continuo tendo a mesma opinião, eu não gravei com o intuito de fazer uma abordagem religiosa, ou denominacional, ou doutrinária em relação à salvação, a céu, inferno, a vida após a morte. Eu quis apenas compartilhar a minha experiência. Ok? Mas em função de muitas mensagens, muitas perguntas, muitos questionamentos, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da minha visão em relação à religiosidade e à informação. Eu fui nascido e criado em um lar religioso, filho e neto de ministros evangélicos, segui o mesmo caminho, me formando como ministro evangélico também. Dediquei 12 anos da minha vida a estudos teológicos, pastoreei por mais de 15 anos, até que um dia eu comecei a enxergar o que era o sistema religioso e o que era Deus. Eu pude perceber que são duas coisas bem distintas. Nós, na verdade, somos programados para viver dentro de um sistema religioso. E esse sistema religioso nos traz uma carga muito grande de preconceito, de discriminações, de interpretações próprias, a ponto de muitas das vezes darmos lugar à nossa arrogância e acharmos que nós somos os donos da razão, que nós é que detemos a verdade, e dessa forma desprezar a todos os demais que pensam diferente, que creem diferente. Veja bem, logicamente, toda religião tem o seu preceito, toda religião tem o seu sistema, e as pessoas que são doutrinadas pela religião A, B ou C, elas tendem a ter uma formação de opinião baseada nessa religião ou naquela outra religião. O pior que acontece no meio religioso é o que nós chamamos de intolerância religiosa. O que é intolerância religiosa? É exatamente eu não respeitar a fé e nem a posição, o posicionamento do meu próximo. Veja bem, a busca pela iluminação, a busca pela salvação, a busca por você se aproximar cada vez mais de Deus, seja lá o nome que você dê essa caminhada de progresso em relação à sua vida espiritual, é algo estritamente pessoal, é algo que diz respeito a você e a Deus. Portanto, durante essa trajetória, nós vamos passando por processos de aprendizado, de desenvolvimento, em que vamos vivendo experiências que nos são úteis, mas para outros já não vai servir, não vai caber, porque cada religião atende o indivíduo dentro daquele momento que ele precisa. Porque, na verdade, todas as pessoas que buscam uma religião buscam por se aproximar mais de Deus. Algumas não estão prontas ainda para entender mais da plenitude de quem é esse ser supremo que nós chamamos de Deus. Então nós precisamos, primeiro, seguindo o exemplo do Mestre Jesus, amar a todos, respeitar a todos. Eu posso ter a minha fé, e se eu acho que meu irmão está equivocado na fé dele, me cabe amá-lo cada vez mais, respeitando a sua fé e intercedendo a Deus para que ilumine os seus caminhos, a sua mente, lhe dê sabedoria, lhe dê esclarecimento, para que ele alcance cada vez mais conhecimento. O que Deus busca em nós é um coração sincero, é uma busca sincera por Ele. E não apenas por um título, por um rótulo, ou por uma placa de uma religião, ou para nutrir o meu ego, dizendo que eu sou da religião A, B ou C, e atribuindo a mim exclusivamente uma salvação que só eu tenho, que só eu conheço. Eu vejo hoje na internet, nas redes sociais, uma verdadeira batalha
de ideias, mas não de ideias no sentido de uma discussão saudável de pensamento. É uma batalha baseada em críticas, em condenações, em julgamentos que não vão levar a lugar nenhum. Durante anos, durante décadas, eu fui uma pessoa extremamente religiosa, podendo até mesmo me autodenominar um fanático. O que é um fanático, na minha opinião? É aquela pessoa que acredita, colocando de lado completamente a razão para analisar os fatos. É aquela pessoa que se submete a uma castração crítica para aceitar de forma cega tudo aquilo que um líder religioso lhe impõe. Ora, se eu tenho um livro sagrado em minhas mãos, se eu tenho um ser divino que eu tenho acesso a ele, eu não preciso de intermediários. Eu posso buscar nele a confirmação, a paz no coração, se aquela informação realmente procede ou se eu estou sendo manipulado, se as minhas ideias estão sendo implantadas, manipuladas por um líder que faz parte de um sistema religioso. E digo mais, nem todos os líderes religiosos fazem isso por maldade. Na verdade, ele está bem intencionado, mas equivocado nas suas interpretações, nos seus julgamentos. A própria Bíblia diz que quem convence o ser humano do pecado e do juízo é Deus, é o Espírito de Deus. Não cabe a nós, não é nossa função. Nós temos que aprender a respeitar as pessoas. Voltando à minha experiência, após muitos anos dentro do sistema religioso, eu vivi experiências pessoais que não foram com base na teologia, em todos os estudos teológicos que eu tive, não foram com base em minha experiência ministerial ou com base na influência da minha religião. Não, foram experiências pessoais que eu vivi, que me levaram a um despertar da consciência, a despertar a um entendimento maior de quem era Deus, do que era Deus na minha vida, do que era estar conectado com Deus. As pessoas, infelizmente, limitam essa conexão a um templo de 4 paredes, a um serviço religioso de algumas horas e a um Deus tão limitado que só se manifesta ali naquele momento. Mas eu tenho que respeitar essas pessoas, porque essa é a forma como eles encontraram de se conectar com o divino. Eles não conseguiram enxergar ainda além de 4 paredes. Eles não conseguiram enxergar ainda além daquilo que a religião lhes impôs. Graças ao bom Deus, eu tive a oportunidade de viver experiências que me levaram a, de uma forma faminta, buscar por conhecer mais a Deus. E todos aqueles que se aproximam mais de Deus com o objetivo de buscar conhecê-lo, ele se revela de uma forma linda, maravilhosa. Não estou falando aqui de aparições mágicas, místicas, eu falo de revelação das coisas simples. Nós buscamos Deus na complexidade das coisas. E Deus é simples. Deus está na natureza, Deus está em tudo, está em todos. Se você abrir seus olhos, tiver a sensibilidade para entender o mover de Deus, o agir de Deus na sua vida, desde o momento que você desperta, aliás, quando você está dormindo, Deus está agindo na sua vida, seu coração está batendo, seus órgãos estão funcionando, você está respirando, há um milagre acontecendo dentro de você e você não percebe. Nós fomos habituados a acreditar que milagre é só aquilo que nós não sabemos explicar. Pois eu te pergunto, se você planta uma semente, um caroço de feijão, dentro de uma terrinha, e ele começa a brotar, isso não é um milagre? Eu desafio qualquer cientista do mundo a reproduzir esse processo, a dar vida a uma semente artificial. Nós buscamos Deus tão longe, tão distante, de uma forma tão sobrenatural, enquanto Ele é tão natural. E nós não percebemos o milagre do dia a dia. Então, o que acontece? O nosso problema, na maioria das vezes, é querer mistificar a Deus e as coisas.
E dessa forma a religião ela deixa de se tornar o que deveria ser no seu sentido literal, religare do latim, quer dizer, ligar de novo, ou seja, reconectar o homem a Deus, e passa a ser uma coisa cheia de rituais, cheia de barreiras que mais distanciam você de Deus do que, na verdade, te aproximam de Deus. Quando a própria Bíblia diz, vós sois deuses. O que ela quer dizer? Que nós temos a centelha divina, nós temos Deus em nós. Cada ser humano, teu semelhante, é imagem e semelhança de Deus também. Nós temos a divindade, nós temos o sopro divino em nossa vida. E se não fosse essa presença divina em nosso universo, em nossa vida, em cada célula, em cada molécula, em cada átomo do nosso ser, não haveria vida. Nem em nós, nem no planeta, em lugar algum. Todo o universo está permeado pela presença de Deus. E essa é a minha religião. A exemplo do que o Mestre me ensinou, amar a esse Deus soberano, poderoso, sobre todas as coisas. Amar ao meu próximo como a mim mesmo. Eu me amo, eu amo ao meu próximo, eu amo a Deus sobre todas as coisas. A verdadeira religião é o amor. E eu acredito que experiências como EQM ou qualquer que seja, quando nós relatamos uma experiência pessoal que cada um viveu com Deus, quando as pessoas compartilham experiências sinceras, respeite a experiência delas. Porque dentro da limitação dela, é daquela forma que ela pode entender a Deus. Para terminar, deixa eu explicar uma coisa. Deus ele está muito além do nosso entendimento. Nós nunca vamos entender a mente de Deus, é muito superior para o nosso entendimento. Portanto, Deus, ao se comunicar com o homem, que é simplesmente um ser super limitado, acabamos de sair da caverna há pouco tempo atrás, algumas gerações atrás, ainda vivíamos na caverna tentando fazer fogo. Ao se comunicar com este ser que está em um processo de evolução chamado ser humano, Deus usa uma linguagem chamada antropomorfia. Ou seja, ele tenta nos comunicar coisas que muitas das vezes nós não estamos preparados para entender, usando uma linguagem bem acessível à nossa ignorância, à nossa limitação intelectual para entender coisas mais profundas. Imagina há 6.000 anos atrás, quando começou a ser escrito os livros sagrados, como a Bíblia, por exemplo, como a Torá, como o Altíssimo ia descrever coisas grandes, coisas que nossa mente jamais alcançaria para uma humanidade tão limitada. Nós ainda somos hoje, com toda a tecnologia, limitados para entender as coisas concernentes a Deus e ao multiverso, ao que existe além dessa nossa dimensão. Nós nos achamos ainda alguma coisa, achamos que sabemos muito, sabemos nada. Há muito a aprender. Portanto, a antropomorfia significa explicar às pessoas limitadas coisas profundas. E algumas coisas que estão escritas nos livros sagrados, que são mal interpretadas, exatamente porque o homem até hoje não conseguiu entender a linguagem que foi utilizada naquela época e o porquê foi utilizada. Não havia e ainda não há como Deus revelar a nós coisas maiores devido à nossa limitação intelectual. Para dar um exemplo, imagine uma criança de 3, 4 anos, quando chega com o papai ou para a mamãe e pergunta: papai, mamãe, como eu nasci? Você, como pai, como mãe, vai dar uma aula de biologia para uma criança de 3 anos de idade, vai explicar para ela o que é um coito, vai explicar para ela o que é a fecundação de um espermatozoide em um óvulo, como isso aconteceu, como aconteceu a ejaculação para que esses espermatozoides alcançassem esse óvulo. Você vai explicar para essa criança o que é como foi gerada essa multiplicação celular, formando os órgãos, para uma criança de 3 anos.
O que vai acontecer? Ao final da sua explicação, ela não vai entender nada, vai ser mais confusa ainda. Por quê? Porque ela não está preparada, ela não tem maturidade. Ela ainda não está preparada para entender coisas que ainda não estão sob seu alcance espiritual, intelectual, pessoal. Ela precisa ainda amadurecer. Nós estamos em um processo de amadurecimento. E o que acontece? O pai e a mãe acabam contando de uma forma bem simplesinha. Olha, papai do céu colocou uma sementinha lá, e essa sementinha era você, e essa sementinha cresceu e você nasceu. Tentando limitar. Isso para não precisar falar que foi a cegonha que trouxe. Aí já extrapolaria a antropomorfia, né? Mas é um exemplo claro da relação da divindade conosco. Nós somos muito limitados. E muitas das vezes aqui no meu canal eu gostaria de compartilhar coisas mais profundas que eu vivi, experiências mais intensas que provocaram catarse, mudança, dor, crescimento, desenvolvimento na minha vida, mas eu me limito em muitas coisas, exatamente porque eu sei que o nosso público é misto e tem pessoas que ainda não estão preparadas. Aí a gente muitas das vezes solta uma coisinha ou outra a mais e já começam os questionamentos, as críticas, os debates religiosos e infelizmente nem todos ainda têm maturidade. Nós temos um grupo de estudo bem resumido, pequeno, seletivo. Se você tiver interesse de participar, a gente faz uma live sempre com esse grupo, toda semana, toda terça-feira. Caso você tenha interesse, me passa um WhatsApp e a gente pode estar te adicionando no grupo, mandando mensagens, porque é um grupo mais seleto de pessoas que a gente julga que tenham mais maturidade para a gente poder estar desenvolvendo temas mais profundos. Eu respeito se você crê, se você não crê, se você aceita, se você não aceita, qualquer que seja a sua religião, eu não sou responsável pela sua vida espiritual. Eu sou responsável pela minha. Eu vou dar conta da minha vida a Deus. A sua, quem vai dar é você. Portanto, é você e Deus. E se alguém vai abrir a sua cabecinha dura, não vai ser eu. Vai ser Deus, porque eu já fui cabeça dura igual a você, ou pior, tá? E um dia a minha mente foi aí escancarada, uma coisa que Einstein dizia que era verdade. Uma mente, uma vez expandida, nunca mais retorna ao seu estado original, ok? Então, fica aqui esse bate-papo sobre esse tema, né, de religioso, para a gente evitar debates religiosos, e eu me coloco à disposição para trazer à tona assuntos, responder perguntas. Caso você tenha algum questionamento, sugira os próximos vídeos. A gente vai tentar dar um jeito sempre de trazer informação, causando o mínimo de polêmica possível, ok? Sem agredir a fé de ninguém, respeitando a limitação e a maturidade de cada um dentro da sua trajetória espiritual. Se você tem gostado dos nossos vídeos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilha, dá aquele like, porque os nossos vídeos não são monetizados. Eu não ganho nada fazendo isso. Eu tenho meu trabalho, sou psicoterapeuta e após o meu trabalho, ainda chegando em casa, tenho outras atividades comerciais, eu ainda dedico algumas horas do meu dia para gravar vídeos. Eu mesmo edito, eu não sou profissional, eu não sou youtuber, eu sou aqui apenas mais uma voz tentando compartilhar com vocês a nossa experiência com um objetivo único, de colaborar, de contribuir para o crescimento pessoal, espiritual, profissional de outras pessoas. Tá? Enquanto eu estiver alcançando esse objetivo, enquanto tiver pessoas realmente sendo alcançadas, recebendo mensagens positivas, eu vou continuar fazendo esse trabalho voluntário, porque é a missão de cada um. Minha missão hoje é compartilhar com vocês aquilo que eu tenho aprendido e eu tenho o maior prazer de fazer isso, ok? Então, quando você compartilha, quando você dá um like, quando você comenta, quando você se inscreve, você ajuda o nosso canal, que, mais uma vez repito, não é monetizado, eu não recebo nada de propaganda, não temos propaganda no nosso canal por causa disso, ok? Então, um abraço, fique com Deus e até a próxima.